pessoal tá chegando, vai chegando aos poucos, mas para não atrasar mais, vamos começar. Primeiro eu queria agradecer a presença de todos, em nome da ABC. Esse é um painel muito especial para a gente, é um painel que a gente vai discutir um assunto quente no Brasil, quente no mundo, um assunto dos últimos 5, 10 anos que tornou uma proporção, 5 anos tomou uma proporção inimaginável, e eu queria convidar e agradecer a todos que estão aqui e convidar para a mesa o Pedro Tourinho, que vai ser nosso mediador, e aí o pessoal. Gabriela Prioli, Murilo Enari, Renê, que está vindo ali do fundo da sala, e Dani Cachiche. Obrigado a todo mundo. Os microfones é para o pessoal que está online conseguir escutar a gente. A gente tem 4 aqui, tem um aqui que é wireless. Eu vou ficar em pé porque estão muito distante. Ainda bem que a gente tem alguém que entende de tecnologia, o Murilo. Gente, boa tarde. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, discutindo um assunto que faz muito parte da nossa vida, né? A internet veio de uma forma muito avassaladora e a potência da influência digital também teve uma força muito avassaladora na vida em tudo que ela toca. Quantas pessoas, quantas carreiras surgiram, quantos negócios apareceram, quantos modelos de negócios novos, enfim. A influência digital é parte do nosso dia. E durante muitos anos a gente vem discutindo muito a força disso, como é grande, como é potente, os números, os modelos, a transformação, enfim, tudo isso que a gente vive, louvando a mudança. E eu acho que chegou no tempo, no momento da gente perguntar o que é que a gente faz com isso. Quer dizer, somos influentes, temos acessos, temos canais, temos plataformas novas, novos modelos de negócio, tecnologia, mas e aí? O que a gente faz com isso na prática? Então, esse painel aqui, quando a gente fala de instigar o desenvolvimento da influência digital, fala muito sobre como a gente vai aterrissar isso de uma forma que a gente compreenda o que é isso de fato. E aqui a gente tem um grupo maravilhoso para falar sobre isso, né? Vou começar da ponta, que é a Dani Cachiche, que eu digo que ela é presidente do futuro da Ambev. Presidente Future Beverage, que é a empresa que cuida, enfim, de inovações, de tudo. Então, e que ela tem uma coisa maravilhosa enquanto gestora de marcas, é que todas as marcas delas têm fãs no fim do trabalho. Então, ela trabalha com influência digital a partir de uma marca. O Renê, que é já meu amigo há mais de 10 anos, né? A gente se conheceu no Twitter em 2009 e pude acompanhar a voz da comunidade desde o início, desde as Páscoas do alemão, né, Renê? Sim, verdade. E Renê é um caso maravilhoso em que a influência digital conseguiu impactar não só a comunidade em que ele mora, como também as pessoas, outras todas como eu, que puderam ter acesso ao que acontece na comunidade e ter uma visão mais crítica sobre isso. A Gabi, que vocês já todos conhecem, que para mim é um grande exemplo de uma personalidade no sentido de características pessoais que se impõem com a força da relevância, da credibilidade e que, mesmo sem nenhum investimento de mídia, CNN Brasil nem era uma coisa tão conhecida, canais dela também começando, a credibilidade, quem ela é de verdade, fez com que ela se tornasse essa potência, que é hoje, e que todo mundo ouve, todo mundo compreende. E o Murilo, também que já conheço tem um pouco de tempo, né, mas a gente já trocamos muitas coisas, que criou, na minha opinião, o mais potente, mais impactante, o último grande modelo de negócio de mídia no Brasil, que é a banca digital. Ele vai falar um pouco mais sobre isso. Mas é a grande inovação na mídia e, como todo modelo novo, passa por diversos desafios e diversas também possibilidades. Eu sou Pedro Tourinho. Eu fundei há 7 anos 2 empresas. Uma foi a MAP Brasil, que eu deixei de ser sócio recentemente, que cuida da carreira de artistas. Então, trabalhei com a Anitta, com Regina Casé, Bruno Galhaço, Astrid, enfim, trabalhei muito próximo de influência. E sou sócio fundador da Soco, que é uma agência de comunicação que também surgiu falando de influência e como os modelos de negócios de comunicação podem partir da influência. Eu vou sentar agora, mas vou continuar fazendo uma pergunta para todos eles, que é sobre o que eu falei no início, sobre como a influência digital
impacta a vida das pessoas. Então, como a gente tem pouco tempo, é uma pergunta para todos, que é exatamente essa, assim, o que a sua influência impacta na sua vida, na sua empresa, na sua comunidade, no futuro do país, assim, o que você sente, tanto positivamente como também ainda a desenvolver, assim, o que a influência impacta na vida de vocês, assim, e o que vocês vão deixar para o mundo a partir da influência de cada um de vocês. Profundo, né? Profundo. Mas bom. Quem quer começar? Vai, Gabi. Posso começar, Obrigada, eu achei ótima a pergunta. A gente bate um papo antes de começar, e aí quando eu começo a ouvir as perguntas e as considerações dos meus colegas, eu sou tão randômica que eu já penso que eu vou responder tudo diferente, mas com a mesma essência. Então, o que a gente vai deixar para o mundo com a nossa influência? Eu responderia que eu acredito que o principal produto da minha influência seja uma apropriação de si, das pessoas que me seguem, e um empoderamento pessoal que se desenvolve para uma qualificação como ativo. Vou explicar. Eu acho que eu me afirmei, você fala, suas características pessoais acabaram fazendo com que você fosse um case. Eu me mostro de maneira muito transparente em todas as minhas facetas. De uma forma que o mundo dizia para a gente, e aqui eu vou me referir principalmente às mulheres, porque os homens percebem isso de outras maneiras, mas é claro que a gente tem interseções quando a gente pensa em homens que integram a comunidade LGBTQIA+, ou em homens que sofrem com racismo estrutural. O mundo dizia que a gente teria que escolher. Então, ou a gente pode ser uma pessoa que mostra intelectualidade, que discute assuntos considerados sérios, ou a gente pode querer mostrar que a gente gosta de moda e que a gente quer se arrumar e que a gente escolhe um sapato. Aliás, o meu é belíssimo. Peraí, deixa eu mostrar para vocês. Lindo mesmo. Para vir fazer uma palestra. E as pessoas me diziam isso e eu me sentia muito frustrada, porque a minha sensação era de que eu ia ter que mutilar uma parte de mim. E eu não queria ter que abrir mão de uma parte de mim. Eu queria muito poder ser inteira, até porque eu acredito que a gente só consegue ser forte se a gente é inteiro. Se a gente é obrigado a anular pedaços da nossa existência, a gente morre mesmo vivo. E tem uma hora que a gente não tem mais entusiasmo. Então, o principal produto, a principal mensagem da minha comunicação é a gente ter a liberdade de reconhecer quem a gente é, com qualidades e defeitos, com vitórias e falhas, mas a gente encontrar esse lugar, reconhecer esse lugar, ter uma postura muito honesta ao lidar com as nossas características, para que nós tenhamos força para construir a nossa própria narrativa e apresentar a nossa história do jeito que a gente quer. Eu acredito que isso é um empoderamento pessoal que depois vai fazer com que a gente pense em se qualificar mais pelo estudo, em estruturar e alicerçar mais a nossa mensagem em todas as áreas da nossa vida. Uma vez, Pedro, eu fui perguntada no meu programa antigo da CNN, o Tonight, qual era um momento da minha vida que eu não queria esquecer, não queria apagar da minha memória. E eu pausei por um instante e falei, eu sinto que vocês esperam que eu diga agora um momento que eu passei com meu pai, porque eu perdi meu pai com 6 anos. Então, claro que eu deveria querer manter viva a memória dele, e eu quero. Mas eu me sinto compelida a dizer que o momento que eu não quero esquecer é esse, no qual eu tomo consciência de que eu sou hoje exatamente aquilo que eu queria ser. Porque eu construí para mim a realidade que eu queria viver. E essa habilidade de construir a história que a gente quer viver é fruto de uma criança que, aos 6 anos, quando perdeu o pai e se deparou com a dor mais forte que podia sentir na vida, percebeu que ou ela criava uma realidade diferente, ou ela não ia aguentar. Então, acho que essa é a minha principal mensagem, a de que a gente pode construir a história que a gente quer viver. E quando a gente se empodera para construir a nossa história, a gente se empodera para construir a história do mundo que a gente compartilha. É isso. Agora eu escolho o próximo? Rodando a roleta. Renê Silva. Opa. Tá funcionando aqui? Esse? Ótimo. Tá Passando fake news. Perfeito. Boa tarde. Bom,
Acho que quando se fala de influência digital, como se fala influência na vida real também, né, eu sempre penso em como o Voz das Comunidades, como o meu projeto, como essa iniciativa consegue alcançar, né, tantas pessoas de dentro e de fora da favela. Né? A gente estava conversando agora há pouco com o Murilo, estava trocando algumas ideias e falando exatamente sobre isso, porque existem vários mundos paralelos, existem várias bolhas, né, em que a gente vive. Muitas pessoas vivem em várias bolhas. E o Voz, ele surge principalmente pelo fato da grande mídia, de maneira geral, sempre abordar a favela, sempre abordar o favelado de maneira pejorativa. Sempre falando de tráfico, drogas, armas, operações policiais, né? Nunca você vê, até hoje, né? Você olha para os jornais ainda hoje, quando se fala de favela, quase nunca está sendo falado sobre os pontos positivos. O que existe lá dentro de positivo sendo construído, projetos, que iniciativas estão sendo construídas. Isso ainda é um desafio gigantesco. Então, como poder usar dessa influência, como construir essa credibilidade de influência, né, usando as mídias sociais, usando o digital, para poder fazer com que mais pessoas tivessem acesso a essa informação. Né? Não só as pessoas que moram e que já sabem qual é a realidade de dentro da favela, mas que pessoas de fora, né, como o próprio Pedro falou agora há pouco, que puderam conhecer, ter acesso a essa perspectiva, né, a partir de uma visão interna. Porque ninguém mais sabe melhor sobre a realidade da favela, sobre a realidade de onde se vive, do que nós mesmos que estamos nesses espaços. Então, o Voz das Comunidades ele surge justamente com esse objetivo, de contrapor a narrativa criada pela grande mídia, que sempre foi falar dessa maneira e nunca entrar dentro da favela, sempre mostrando uma visão de fora, uma visão externa. E quando a gente olha para dentro, né, quando a gente tem uma visão interna, a gente vê que não é bem assim que acontece. Né? Vou citar aqui um grande exemplo, como a grande mídia vendeu a história das UPPs, né, para o Rio de Janeiro, para o Brasil e para o mundo, de uma maneira como se não houvesse nenhuma iniciativa positiva dentro das favelas antes das UPPs. Né? E aí você vê a narrativa das reportagens criadas a partir de 2012 pela grande mídia, sempre falando, agora a favela tem um projeto de balé, agora a favela tem um projeto, mas isso sempre existiu. Não existiu a partir da chegada da polícia dentro da favela. Isso sempre aconteceu, sendo que a grande mídia nunca mostrava e nunca falava sobre isso. Então, por um cansaço, né, da gente não se ver representado pela grande mídia, de nós não nos vermos nesses espaços, e aí surgiu o Voz das Comunidades com o objetivo e com essa missão de da gente falar para a gente e da gente também conseguir falar para fora, para que outras pessoas pudessem ter acesso e a gente pudesse também influenciá-las, né, de maneira positiva sobre a nossa realidade. É isso. Oi, gente, boa tarde, prazer aí todo mundo. Bom, o Pedro resumiu minha história aqui, mas basicamente hoje a gente toca um projeto com os 35 maiores perfis de notícia e entretenimento da internet no Brasil. E eu vivo esse universo desde muito novo. Eu crio conteúdo para as redes sociais desde os meus 12 anos. E eu estava até brincando com o Renê, eu falo, eu tenho a sensação que eu vivo na internet desde que realmente era mato, que a gente usa esse termo brincando, a gente viu a internet se desenvolvendo como um todo, as pessoas aparecendo e tendo voz. A gente estava comentando de pessoas que são de lugares totalmente distintos do Brasil, que hoje tem milhares e milhares de seguidores e que tem uma força e uma voz muito forte dentro do seu nicho, enfim, dentro do seu cenário, e isso é muito incrível. E eu sempre fui obcecado e fascinado por criação de conteúdo, e começou muito numa pegada de entretenimento, porque o Brasil, sem sombra de dúvida, é um dos países que mais consome entretenimento no mundo. E a gente tinha até aquela visão, né? Por exemplo, eu não assisto Big Brother, mas eu sei de tudo o que está acontecendo porque eu sigo todas as páginas de conteúdo. E ali, daqui que a edição passe à noite de que fulano falou de cicrano ou alguma coisa do gênero, a gente vai ficar muito desatualizado. E ali na internet a gente tem essa maneira real-time de ficar sabendo das coisas, e isso fez com que as redes tomassem muita força. E, como eu falei, eu participei desse processo de evolução, e, a partir do momento que eu tomei consciência da influência que todas essas pessoas juntas tinham, hoje a gente agencia 35 perfis com mais de 100 milhões de impactos potenciais por dia. A gente entendeu, a gente precisa
fazer algo maior e mais significativo do que entreter as pessoas. É legal entreter. A gente teve a fase da pandemia onde a gente ligava a TV e era o tempo inteiro assuntos sobre pandemia e mortes. E eu acho que era importante a gente saber sobre aquilo, só que a internet acabou sendo um refúgio para muita gente de ter locais onde eu possa consumir essa informação, mas, ao mesmo tempo, ter um lugar onde eu possa me entreter. E hoje o nosso mindset é justamente conseguir conciliar toda essa influência para trazer algo social. Então, hoje a gente se preocupa em divulgar eventos sociais, em eventos culturais, dar lugar. A gente entende que tem perfis hoje na banca digital que conseguem 1,5 milhão de visualizações em 30 minutos. Então, hoje a gente vê esses espaços como palco para pessoas que, às vezes, não conseguiriam esse espaço em mídias tradicionais, como a Globo, enfim, outros portais maiores aí que já existem no Brasil. Então, acho que é isso, é olhar dessa perspectiva de que a gente consegue, além de fazer as pessoas terem voz, pessoas, como eu falei, pessoas de lugares distintos do Brasil, a gente consegue dar o nosso espaço para levantar conversas e opiniões de outras pessoas, levantar debates. E eu acho que não existe um lugar mais saudável do que a internet para fazer isso, onde eu consigo dar minha opinião, onde as pessoas conseguem dar um feedback sobre o que eu acho e juntos chegarmos num consenso onde, enfim, seja o melhor lugar. E é isso. Hoje, conversando muito com o Pedro, né, há 2 anos atrás, quando eu assumi o projeto da Banca Digital, esses 35 perfis, nenhum tinha empresa aberta, nenhum sabia sobre as regras de jornalismo, porque eles realmente faziam isso por hobby e alcançaram um enorme número de seguidores e influência, engajamento, de uma maneira muito orgânica. Então, hoje a gente trabalha nesse processo de instruí-los a levar todo esse volume de influência para um lugar saudável, para um lugar safe, onde possa, de fato, ajudar as pessoas, ajudar a cultura do nosso país, ajudar o nosso país como um todo, né? E é isso, dando espaço para as pessoas que não conseguiriam alcançar essa mídia que a gente sabe que é tão segmentada para um grupo seleto de pessoas e principalmente nesse momento delicado que o Brasil se encontra de fake news, de notícias cruzadas, então a gente toma muito cuidado para verificar todas as informações, chamando jornalistas para dentro do projeto para darem double check. Enfim, é muito legal observar que um projeto que funciona com tanto êxito, há 2 anos atrás, basicamente não existia, e hoje a gente consegue empregar centenas de pessoas já dentro do projeto. E, além de gerar empregos, eu acho que gerar oportunidades para um novo business, como o Pedro falou, é um momento do mercado onde eles encontram essa maneira nova de divulgar informação, seja ela numa informação publicitária, ou seja ela numa informação de política. É muito legal ter esse espaço orgânico onde as pessoas conseguem esse auto-engajamento num curto período de tempo. E aí eu passo o papo para a Dani. Tá funcionando aqui, tá? Boa tarde para todas e todos. Eu gostei muito da sua pergunta, porque eu acho que ela faz a gente pensar no seguinte: eu uso a minha influência para qual propósito? E eu acho que isso, quando a gente pensa em cada um aqui opera num setor e num tipo de negócio, e eu acho que, às vezes, a gente usa essa palavra influenciador muito só para as redes sociais, no sentido de alcance, cobertura. Mas, no meu dia a dia, eu uso a influência que eu tenho, de onde eu estou, para o quê? E eu acho que essa é um jeito de a gente olhar para essa palavra de uma forma bem mais estratégica do que só transacional. Obviamente, eu sou uma mulher privilegiada, porque eu sou uma mulher branca no Brasil que tive acesso à educação. E a gente sabe que a questão da cor da nossa pele ou a educação que a gente vai ter vai mudar radicalmente o tipo de acesso que a gente vai ter. Mas, quando eu comecei a trabalhar nesse mundo de negócio, eu estou há mais de 28 anos trabalhando em empresas do mundo corporativo. O privilégio e a influência era 100% de homens brancos. E ainda a gente vê isso muito forte. Mas, naquele momento, eu era a diversidade ali. E, de alguma maneira, ou eu tinha que abrir mão de casar, ter filhos, ter minha família, ou eu deveria ser uma baita executiva. Era como se eu não pudesse ter as duas coisas. E eu nunca acreditei nesse modelo. E eu falei, não, eu vou conseguir. De alguma maneira, eu vou conseguir.
E, ao longo do tempo, quando eu fui crescendo e chegando em cargos de alta liderança, eu entendi o poder da influência que eu poderia fazer naquele contexto. Então, eu poderia levar assuntos que certamente não seriam discutidos se fossem 100% de homens brancos sentados naquela sala. Não estou nem falando ainda do recorte racial. E aí eu comecei a perceber que eu poderia sair de um lugar onde o tempo inteiro eu estava olhando para eu crescer, eu chegar mais longe, a Daniela, né, chegar em posições de alta liderança, e entendi que ali era muito mais como que eu uso a minha influência para impactar o coletivo que não está representado aqui nesse lugar. Então, eu acho que esse é um jeito da gente olhar para esse lugar que a gente está e falar, bom, o ideal seria que a gente tivesse equidade de gênero, equidade de raça, mas a gente não tem aqui. Então, tá bom, como que eu influencio para que a gente tenha uma mudança estrutural aqui? Então, hoje eu consigo tomar decisões, eu consigo fazer provocações que vão mudar estruturalmente. E eu acho que esse é um jeito da gente olhar para a nossa figura e como um influenciador na questão de mudar e ter um propósito maior, e não simplesmente com... Eu falei já isso para o Torinho. Falei, gente, like não é influência. Like não é influência. Influência é a gente conseguir mudar algumas coisas que a gente vê e que a gente sabe que hoje fazem o menor sentido em 2022. Então, eu gostei muito da sua provocação, porque fez também eu pensar no que eu estava fazendo. Assim, eu acho que tem uma questão que é muito estrutural no nosso país e que a gente precisa entender que esse lugar de influência também tem que falar sobre isso. Então, é um pouco assim como eu vejo nesse mundo de negócios. Aproveitar e manter a pergunta aí com você. Eita! Que é, enfim, você lidera grandes empresas já há muitos anos, grandes verbas publicitárias também. E as empresas estão cada vez mais também tornando-se influentes digitalmente. Né? Então, assim, eu queria te perguntar duas coisas. Primeiro, quanto do dinheiro da verba publicitária em si influencia na formação desse mercado de influência? Quer dizer, o quanto que a verba publicitária direciona esse ecossistema e quanto que mexe com isso? Até depois, acho que o Murilo pode até comentar um pouco sobre isso, já que ele também trabalha com verba publicitária. E a segunda pergunta essas marcas têm uma influência enquanto personalidades. Né? Para ter fã, tem que ser assim. E muita gente tem medo dizem no mercado, e eu sempre sou perguntado sobre isso, que as marcas não podem se posicionar, ou que é arriscado ter um posicionamento político, social das marcas. E eu queria também ouvir sua experiência sobre isso. Assim. Então, são duas perguntas. Assim, sobre como uma marca lida. Quanto o dinheiro influencia e quanto que a verdade de um posicionamento aberto, político, também influencia positivamente ou negativamente um plano de negócio. Tá bom. Eu diria que hoje influencia muito. Né? A gente vê um mercado muito grande de marcas trazendo influenciadores para a conversa. Mas aí eu divido eu costumo dividir em dois pilares. Eu acho que ainda tem muitas marcas olhando para o influenciador e comprando um break comercial e não uma influência. Então, o que as pessoas estão comprando é alcance e cobertura rápida. E através de pessoas. As pessoas viraram mídias, né? Mas aí eu me pergunto o seguinte, o quanto o conteúdo que está sendo tratado ali está de verdade influenciando ou não uma mudança de comportamento, quebrando um estereótipo, ou simplesmente é a compra de um break comercial. Porque eu falo break comercial porque faz tempo que eu estou nesse negócio, né? A gente nem fala mais sobre isso. Mas se eu quero realmente entender de comunidades, ou eu quero impactar a comunidade, eu não tenho que olhar a quantidade de seguidores, eu tenho que falar com o René. Eu tenho que trazer o René para a conversa. E aí, quando eu trago o René para a conversa, ele vai ter um conteúdo que vai de verdade influenciar e mudar. Então, eu acho que tem uma diferença aí, sabe, Pedro, que é entre a gente está comprando espaço publicitário e cobertura, alcance muito rápido, ou a gente de verdade está usando a voz dessas pessoas para influenciar. E que, muitas vezes, aí não é uma lógica por quantidade de seguidores. Não é uma lógica por quantidade de likes. É uma lógica de qual é a autoridade moral que ele tem para falar sobre esse assunto. Eu gosto muito da autoridade moral para falar sobre aquele assunto. E por que você acha que as empresas caem nessa armadilha?
Eu acho que tem um pensamento, às vezes, muito de curto prazo sobre alcance, 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 e porque fazer um trabalho consistente, muito focado em conteúdo, dá trabalho e leva tempo. Então, são estratégias muito diferentes. Uma é super curto-prazista de alcance e a outra é realmente de construção e de influência, né? Então, nesse lado, eu acho que a gente conseguiu, as marcas conseguiram trazer pessoas, um pouco na linha do que o Murilo falou, pessoas que talvez elas não tivessem nem chance de estar junto com marcas, se fosse uma lógica mais antiga, de altíssimo investimento, de produções enormes, e influenciando as marcas a também influenciarem a forma como elas falam com a audiência e com esses fãs, né? Por que algumas marcas têm só consumidores e outras têm fãs? Porque tem uma coisa da relevância da mensagem. A relevância vai vir porque a gente está trazendo pessoas. Então, eu tenho um caso, né, e a gente tem um caso em comum, que é a Anitta, sim, porque a gente trabalhei muito com você, com a Anitta, onde a Anitta... Gente, eu faço Zoom meeting com a Anitta. Sabe? É uma questão de eu sentar... Foi para Honório Gurgel com ela? Fui para Honório Gurgel repor gôndola com a Anitta. Então, tem uma coisa que, assim, eu não estou comprando um publi da Anitta. Ela está ali na gestão da estratégia, junto com a gente, para entender como que a gente vai aliar crescimento de negócio, as coisas juntas são muito potentes. Mas esse é um modelo diferente, porque significa que você tem que ter ela muito engajada e tem que ter a gente dialogando com a Anitta para desenvolver qual que é a nossa estratégia. Dá muito mais trabalho, né? Mas o impacto e a longevidade é muito mais sustentável. Então, eu sinto... É quase como se fosse um fast fashion, às vezes, também, com essa questão da influência, né? E você começa a ver a diferença. Por que algumas marcas conseguem chegar a alguns lugares e outras não? Então, eu acho que esses são modelos bastante diferentes e que, no fim, a gente põe meio todo mundo no mesmo lugar, assim, e fica aquela coisa, os influencers. Tem muitas maneiras diferentes. Tem a mais estratégica, a mais transacional, tem a mais de longo prazo. Eu acho que tem muita coisa legal sendo feita, mas ainda a gente vê coisas muito efêmeras, acho que por falta desse trabalho. Posso? Estava ouvindo aqui, interessantíssimo, e fiquei com uma ideia. Quem daqui da plateia assistiu às sabatinas de hoje, do Moro e do Jacques Wagner? Muita gente. Vocês acham que os pré-candidatos fazem o mesmo discurso para todas as audiências? Não. Porque a gente, quando vai falar com o público, a gente precisa pensar com quem a gente está falando, né? Quando eu saí da advocacia e decidi ir para a comunicação, porque, de fato, e a Dani fala de propósito, eu acredito que as pessoas tenham que entender, também comunicando com a fala do Murilo, que a gente tem uma demanda por entretenimento muito importante, talvez até como um escape da dureza da vida, do dia a dia do brasileiro, mas que a dureza da vida ela só vai diminuir se a gente se engajar em questões sociais relevantes. Então, eu acredito no entretenimento que entrega para a pessoa o descanso que ela precisa, associado a uma consciência social que vai permitir a mudança de longo prazo. Então, já dizendo para vocês, é essa a minha estratégia. E quando eu saio da advocacia, tem uma frase do Zaratustra, do Nietzsche, a abertura do livro, bem próximo do começo. Ele faz um discurso e diz: não me escutam. Eu não sou voz para esses ouvidos. Quais são os ouvidos para quem a gente fala? Quando vocês forem apresentar um trabalho, quando vocês forem vender uma ideia, quando vocês forem tentar convencer alguém de alguma coisa, isso é estratégia de oratória, de persuasão, você precisa pensar com quem eu estou falando e com quem eu quero falar. E disso depende quem você contrata, que tipo de influência você quer. Porque, claro que você pode falar, eu quero o René porque eu quero conversar com a comunidade, mas você pode pensar que para aquele produto você já tem a comunidade, então que você quer passar mensagem para o pessoal que estuda em Boston. E talvez você precise de uma mensagem diferente, de um intermediário diferente, de uma estratégia completamente diferente. Mas o que a Dani falou foi, dá trabalho. Se eu quero me candidatar a um cargo público, se eu quero vender um produto, se eu quero vender minha ideia, se eu quero buscar patrocínio, e eu vou conversar com audiências distintas, e eu preciso adequar o meu discurso para cada uma dessas audiências, eu vou ter que montar 5, 6, 7, 10 discursos.
Vai ter mais eficiência? Vai ter mais eficiência. Mas aí a gente vai chegar num outro momento que é medir impacto, né? Que o setor privado também vai... Enfim, acho que talvez um pouco menos de deficiência do que o setor público. Porque quanto que a gente mede? Mas mede errado o privado também. Mas, de qualquer maneira... Então, assim, a gente está medindo o impacto das nossas ações? E a gente está medindo o impacto das nossas ações com abertura suficiente para reconhecer que a gente errou na estratégia, por exemplo? Ou a gente é tão apegado àquilo que a gente traçou como método que a gente vai tentar dissimular o resultado da avaliação da nossa empreitada só para dizer que a gente estava certo em primeiro lugar e não fazer uma mudança de rota. Então, acho que tem também uma postura, e isso eu quero... Eu fico fazendo conexões, né? Assim, mas Pedro falou, você tem uma postura que é muito transparente na sua personalidade. Eu costumo dizer, e isso defendendo o estudo e a preparação para qualquer tema que a gente vai abordar, que quanto mais segurança a gente tem daquilo que a gente está falando, menos a gente se sente vulnerável num debate, porque menos a gente tem medo de ser descoberto. Quando a gente alicerçou a nossa convicção sobre determinado assunto, a gente não teme uma conversa. A gente não teme troca de ideia com quem pensa diferente, porque a gente está seguro daquilo que a gente comunica. E o ponto é, se você não está seguro da sua estratégia, você tenta se esconder atrás de qualquer coisa para não dizer, não, peraí, eu preciso entender melhor como esse negócio da influência funciona, o que eu estou querendo produzir, com que pessoas eu quero conversar, como que eu quero distribuir esse meu conteúdo, que mudança que eu quero propor. E isso vale para a consciência social, mas vale para se você quer vender um produto, vale se você quer buscar um financiamento. Então, acho que o que você quer em termos de propósito da sua vida, como que você vai conseguir isso com uma visão de estratégia? Com quem que eu estou falando? Porque, senão, as coisas ficam absolutamente aleatórias e a produção de resultados não vai funcionar, né? Não vai entregar o que você espera. Eu queria pegar a deixa dos resultados aqui, porque, assim, sem a menor sombra de dúvida, eu vou falar isso sem nenhum medo de errar, que entre nós todos aqui nessa sala e dessa mesa, quem tem mais impacto na vida, quem mais produziu impacto na vida das pessoas e que teve realmente ações palpáveis que a gente pode ver, não tenho o menor receio de dizer que é o René. E, assim, a gente sempre fala da dificuldade das coisas que se passa. Mas eu acho super importante também você compartilhar com a gente, René, esses impactos, sabe? Nesses últimos 10 anos, o que é que você sente? E os exemplos mesmo, assim, porque isso não aparece, né? A gente é muito impactado pela mídia, tanto tradicional, daquele jeito tradicional, como também da mídia social, de um jeito social, no sentido de entretenimento. E acho que é super importante você poder dizer para a gente o que é o impacto real. O que é que você sente que, assim, é isso, sabe? É por isso que eu estou fazendo isso. Porque eu sei quanto você se dedica a isso, porque a gente, enfim, convive há muitos anos. O que é que... Conta um pouco desses impactos para a gente aí, porque realmente assim, é muita história, né? Exatamente, né? Já são 16 anos, né, do Voz das Comunidades, e quando eu penso em impacto social, né, como a gente está impactando diretamente a comunidade, eu sempre olho para os diversos problemas sociais que existem e as políticas públicas também, que a gente consegue, a partir das reportagens, a partir das nossas iniciativas dentro da favela, mobilizando a comunidade, seja em protestos, em atos, enfim, seja o que for, mas mobilizando a favela para que a gente consiga ter mudanças plausíveis, né, dentro de políticas públicas. Vou citar alguns exemplos aqui. A gente tem, dentro da comunidade, várias lideranças que lutam por moradia digna. Então, a gente vem fazendo séries de reportagens e pressionando o poder público, pressionando o governador, pressionando a prefeitura, pressionando esses órgãos, e a gente consegue resultados a partir dessas reportagens que a gente consegue pressionar. Então, são diversos os problemas sociais que nós conseguimos impactar diretamente, desde os pequenos, né, seja um esgoto a céu aberto que incomoda as pessoas no dia a dia, mas que muitas dessas pessoas, até que moram dentro da favela, acabam se acomodando, tipo, tudo bem, ninguém vai resolver, ninguém se importa com esse problema social, né, que tem um esgoto a céu aberto, mas esse esgoto ele traz rato, barata, ele traz diversos outros problemas sociais para dentro daquele território. E quando a gente começa a falar sobre isso, começa a mostrar isso e coloca em poder nas mãos das pessoas, de assim, gente, nós podemos falar sobre isso, nós podemos reivindicar os nossos direitos. E a gente consegue, de fato, resultados efetivos, né? Existe hoje, se você for comparar no Rio de Janeiro, as favelas, né? Se você compara o Complexo do Alemão, que é uma favela onde se tem
uma estrutura de comunicação comunitária, onde muitas pessoas têm uma consciência crítica de que o poder público tem que resolver esse problema, ou o poder privado tem que resolver esse tipo de problema, comparar com outras favelas do Rio de Janeiro que não existem esse tipo de trabalho de comunicação comunitária, você vê uma diferença gritante, uma diferença absurda. Porque as pessoas não sabem os seus direitos. As pessoas não sabem o que não, é poder público, não é, vou reivindicar com quem, vou falar com quem. Então, a nossa voz ela consegue ser muito mais ouvida pelo poder público, a gente consegue ter um impacto muito mais efetivo. Por exemplo, agora, com a volta do teleférico, reivindicando, e também, não só nesse olhar assim, do poder público, mas de maneira geral. Né? Eu estava conversando com o Murilo sobre como a Glória Pérez, por exemplo, quando escreveu a novela Salve Jorge, né, falando do Complexo do Alemão, ela falou assim, eu quero escrever uma novela, quero uma novela das 8 falando sobre a realidade do Complexo Alemão, mas eu quero contigo. Se não for com você, se não for com as pessoas de dentro da favela, eu não quero contar essa história. Porque já foram contadas várias histórias estereotipadas, né, de maneiras pejorativas, não tão legais. E ela falou, eu quero contar junto com vocês. E aí ela foi, visitou a comunidade, conheceu as iniciativas, conheceu as pessoas, os personagens ali de dentro da favela e começou a construir uma narrativa e levar para dentro da novela de grande alcance. Isso era muito bizarro, porque a gente conseguia levar, por exemplo, para dentro de uma novela um problema social que era muito local do Complexo do Alemão, sei lá, um esgoto a céu aberto. Eu colocava uma moradora real falando sobre aquele problema social. E aí, isso passava na novela em rede nacional, o Brasil inteiro vendo aquele problema. E aí, tipo, governador, prefeitura, todo mundo ligando, na novela, tipo, o Brasil inteiro assistindo aquilo. Então, de alguma forma, esse impacto social, né, que a gente conseguiu construir hoje dentro do Complexo Alemão acabou sendo exemplo, né, para outras lideranças, para outros jovens de favelas, e acabaram surgindo outros veículos de comunicações, como na Rocinha tem o Fala Roça, na Cidade de Deus, na Vila Kennedy. E São Paulo também tem uma outra iniciativa, Vozes das Periferias. Em Salvador tem o Nordeste Eu Sou. Então a gente começou a criar uma rede no Brasil de várias pessoas que estavam fazendo comunicação comunitária e um modelo de como a gente pode reivindicar, né, como a gente pode melhorar a nossa realidade da favela a partir do que a gente vive mostrando a nossa realidade. Porque é uma realidade que as pessoas, muitas das vezes, a maioria das vezes, não conhecem. Né? Então, por exemplo, quando eu falo com o meu público, né, a Gabi falou agora há pouco do público, Dani também, né, com o meu público, quando eu falo com o público do Twitter, tem 400 mil seguidores na conta do Voz das Comunidades. Mas 80% das pessoas que seguem pelo Twitter são pessoas de fora da favela, que querem saber a realidade dentro da favela. Muitas delas começaram a seguir a partir daquela ocupação do Complexo do Alemão em 2010, né, que muita gente acompanhou, aquele momento ali, né, que aconteceu, que o Brasil inteiro ficou vendo, o mundo todo. Mas, e nas outras redes sociais, no Facebook, Instagram, no WhatsApp, a gente tem uma comunicação direta com milhares de pessoas, né, que diariamente reivindicam os problemas sociais e mostra também a potência que existe dentro das favelas. Né? Eu falei muito dos problemas, mas a potência que existe dentro da favela. Né? Nós contamos várias histórias diariamente. Né? Contamos a história, por exemplo, de uma bailarina do Complexo do Alemão, a Tuane Nascimento, que logo depois passou uma matéria no jornal local da Globo. Luciano Huck viu, falou, quero ir lá contar essa história. René me ligando, falando, quero ir lá. Contou essa história, a história virou uma história nacional e começou a repercutir em vários outros espaços também. Então, existem hoje, né, um espaço também que a gente conseguiu construir essa credibilidade, que é de ampliar, né, essas iniciativas que existem dentro das favelas, sejam os projetos culturais, sociais, as iniciativas positivas que existem, que precisam cada vez mais ser amplificadas. Queria pegar deixa aqui, passar para o Murilo, mas fazer um parêntese antes, um desabafo um pouco. No início da conferência hoje, teve o painel com o Lehmann e com o Henrique e o Justin, e quando o Lehmann muito habilidosamente passou a palavra e perguntou o que vocês querem deixar, o que vocês deixam para o futuro, o que vocês deixam para o mundo, e o Henrique falou, eu acho que isso é uma coisa para as empresas, alguma coisa assim, como se fosse uma coisa para ser resolvida pelas empresas, como se as empresas fossem resolver essa questão social, as questões do mundo, né, que são questões até muito mais amplas do que isso. E faço um link com um artigo do professor Leandro Machado, na Folha de São Paulo, que fala sobre como nós, aqui nesse evento,
aparentemente estamos desconectados da realidade. Foi um artigo muito importante, porque fala de representatividade, fala do papel da curadoria das pessoas, de ter mais pessoas diversas participando. Então, são 2 pontos super importantes que eu acho que vale ligar, e eu vou passar para o Murilo, porque Murilo é uma empresa, né, que fatura bastante, que tem responsabilidade, e eu queria entender, Murilo, assim, o que é que você deixa para o mundo nesse sentido, enquanto uma empresa conectada, né? Porque acho que nem todo mundo aqui mais conectado, acho que nós todos somos bem conectados. O que é que você deixa e qual é o impacto da sua empresa para abrir novos canais, novas conversas, enfim? Bom, como eu falei, eu estou há um pouco mais de 2 anos no mercado publicitário e, quando eu cheguei, eu me assustei assim, muito, porque é um mercado totalmente dominado por homens muito mais velhos, brancos e com uma postura totalmente tipo assim, direta sobre o que eles pensam. E o projeto da banca, por trazer esse momento de inovação, por trazer esse momento das marcas pensarem, tá, como eu vou conseguir ser orgânico, legal e viral na internet, muitas das marcas começaram a perguntar para o nosso time. O nosso time hoje é composto de pessoas totalmente... É o time mais plural assim, que eu já trabalhei. É muito engraçado, porque são pessoas de todos os lugares do Brasil. A maioria dos meninos são gays, que têm uma comunicação muito mais divertida e tudo mais, e marcas enormes do mercado. Vou dar uns exemplos. Por exemplo, a Magazine Luiza, que há 2 anos atrás começou a trabalhar com a gente. A gente fazia uma comunicação sempre mais quadrada dentro do briefing que eles davam, até que chegou um momento onde eles falaram, cara, eu quero realmente algo que seja eficaz. E a gente falou, olha, então você vai ter que ouvir o que a gente acredita que vai ser legal e vai render na internet. E a gente conseguiu... a gente sempre falava, vamos colocar a Lu, do Magalu, para arrumar um namorado, por exemplo, virtual, no metaverso. E eles sempre tiveram esse impasse. Não, a gente não quer humanizar a personagem e tudo mais. E, depois de 1 ano e meio trabalhando com a gente conseguiu vender uma estratégia de colocar a Rafa Uckmann, que é um menino gay que se monta como personagem da Lu, dando vida a um personagem e trazendo essa pluralidade incrível. A gente tem o case também do Gil do Vigor, que substituiu a Fernanda Montenegro na propaganda de Santander. A Fernanda Montenegro foi voz de Santander durante 20 anos, se eu não me engano, e trocar ela para o Gil do Vigor por uma sugestão que veio desse pessoal nativo da internet me faz crer que a gente, sim, está impactando e está mudando o mercado. Sabe que há 2 anos atrás, se me falassem, olha, você vai conseguir convencer a galera do Santander a colocar o Gil, eu ia falar, não, tipo, não. Tirar a dona Fernanda. Não vai rolar. E isso é muito legal, porque as marcas, as empresas, os heads de marketing têm confiado cada vez mais nessa visão nova. Grandes marcas chegam em, sei lá, 10 creators de 25 anos de idade, alguns até menos, e falam, cara, o que vocês acreditam que vai ser eficaz para a nossa marca? Então, conseguir dar voz, não só na internet, para essa galera, mas voz para eles dentro do mercado publicitário, para mim, já é uma grande mudança que a gente tem feito. E trazer essa pluralidade de pessoas como a Rafa Uckmann, como o Gil do Vigor e como a Pablo Vittar em outros cenários, para mim, é o que me anima. E por serem pautas que são construídas pensando obviamente, no que vai render mais, no que vai engajar mais, só que isso impacta algo muito maior do que a gente olha diretamente. Por exemplo, várias outras empresas começaram que eram mais fechadas, que nunca tiveram um garoto gay ou afeminado como o Gil, como garoto propaganda, mudaram o cenário e passaram a querer cada vez mais e mais pessoas de perfis diferentes, e sempre nesse mindset pô, vamos trazer pessoas do momento, vamos construir histórias novas, vamos mudar. E o Santander, ele já é uma empresa de muita credibilidade, já deu certo. Então, esse gatilho de querer mudar é muito dessa estrutura tipo de vamos fazer diferente, vamos mudar o mercado. E parece uma bobagem, mas o Santander ter feito isso com o Gil, um comercial que, inclusive, ganhou prêmio, muda-se o mercado de marketing inteiro. A gente, como eu falei, há 2 anos e meio que eu tenho imergido nesse mundo de agências, eu consigo ver hoje campanhas, a gente consegue emplacar. O casting da Mind é extremamente diversificado, a gente consegue emplacar diversos influenciadores de uma pluralidade incrível que simplesmente em 2 anos mudou muito.
Então, acho que faz parte da construção que a gente tem feito, como trazer essa narrativa do que é atual, do que é novo e o que precisa ser mudado. E eu acredito que, daqui para frente, essa mudança ela vai ser cada vez mais orgânica, cada vez mais necessária para pautar, tipo, para reforçar a existência dessas pessoas, a existência e a voz dela, porque as vozes delas, né? Porque o Gil do Vigor ele tem uma influência enorme, a Pablo Vittar tem uma influência enorme, a Rafa tem uma influência enorme, e isso não pode ser descartado. Tipo, isso não é só sobre likes, como a Dani comentou. Tipo, essas vozes precisam ser ouvidas em outros âmbitos que é fora do que o pessoal já está acostumado a ser comum, entende? Então, acho que parte da mudança que a gente vê para o futuro é justamente isso, de trazerem pessoas plurais, de conseguir criar campanhas mudando por inteiro a marca, porque associando pessoas a marcas que talvez isso não seria pensado nos próximos 30 anos, sabe? A gente consegue reduzir isso num tempo muito significativo. Então, isso faz parte da mudança que eu acredito que, enfim, impacta muito no mercado, falando de publicidade, fora a parte de influência, que, como eu citei, dá esse espaço. Como eu falei do Alfinetei, que consegue 1,5 milhão de visualizações em 30 minutos, dá esse espaço para ele, para outras vozes serem ouvidas, para mim, isso é o que faz ser rentável a ideia da banca digital e a ideia de mudar, impactar o futuro, tipo, de uma maneira positiva. Acho que tem uma reflexão aí também que é importante a gente falar, que assim, a gente está num país que 56% da população é negra, que 52% da população são mulheres, e a gente chama tudo isso de diversidade, como se fosse algo que, assim, né, não existisse. E aí eu trago essa reflexão sobre até crescimento sustentável de negócio. Se a gente está em empresas que querem que essas pessoas sejam consumidoras e fãs, por que eu invisibilizo essas pessoas? Então, vamos fazer a gente está aqui em Harvard, nós vamos fazer, então, vamos falar um business plan, vamos fazer um modelo de negócio, e que eu vou falar que eu tenho 100% que eu posso falar, mas eu quero escolher só falar com 40%. Não faz sentido do ponto de vista de crescimento econômico do nosso país. Então, para mim, também tem uma questão, às vezes, que assim, vamos parar de tentar criar, e aí até um pouco com a tua fala, Pedro, esse lugar que ele, na verdade, não existe, porque se a gente vai ali para o Brasilzão, quem está consumindo, quem está comprando, quem está girando a economia, não está sendo representado nas marcas. Então, é muito maluco a gente pensar que a gente quer endereçar 100% e a gente só retrata 40%. Estou deixando 60% de fora. Então, me incomoda muito, e eu sei que são maiorias minorizadas, mas me incomoda muito quando a gente fala que são as minorias. Me incomoda demais. Eu tenho uma filha, quando minha filha nasceu, eu não falei, nossa, nasceu uma minoria na minha casa. Sabe? Então, assim, acho que a gente tem que começar a também ser mais explícito. A gente tem que fazer isso por uma questão também de crescimento de negócio. A gente tem que ser relevante para as pessoas. Você perguntou de marcas. As pessoas querem saber as histórias que as marcas têm para contar. Elas querem saber o que essas marcas pensam, como elas se posicionam. Não é só mais uma relação transacional de comprar um produto numa gôndola ou num bar. Não é mais só sobre isso. Então, as marcas... E quando você não se posiciona, você também está se posicionando, né? Então, eu vejo, assim, movimentos incríveis acontecendo, até fora do Brasil, principalmente com Nike, Copernic. Tem uma série e que muita gente olhou e falou, nossa, vai ser o fim. Não, não foi o fim. Foi o que fez as grandes empresas acordarem. Eu acho que tem algo sobre... Precisa acordar, precisa entender que o que está acontecendo lá fora é muito grande. E, se a gente quer ser relevante como empresa e como marca, a gente tem que trazer isso, assim, contratar essas pessoas. A gente tem que colocar essas pessoas nos nossos times, porque elas vão fazer perguntas e provocações que a gente, até hoje, não recebeu. Então, acho que essas são também, assim, quando a gente pensa muito no Brasil, o que a gente vai mudar para o Brasil, isso a gente consegue mudar no Brasil. E aí a gente vai dar empregabilidade para muita gente que até então não teria essa oportunidade, né? O Murilo, a banca tem uma coisa muito importante, ele falou de publicidade, do impacto na publicidade, mas é que antes do impacto da publicidade tem o impacto editorial. Exato. Quer dizer, se uma publicidade na banca gera 1 milhão e pouco de impacto, imagina uma notícia, né? Imagina que nos últimos anos, nos últimos 500 anos, no Brasil, sei lá, uns 200 anos,
toda a imprensa era dona, pertencia ao mesmo tipo de pessoa, né? Então, as histórias que eram focadas eram escolhidas a partir de um mesmo enfoque, a partir de um grupo de interesse, a partir de diversas coisas. Quando a gente tem um surgimento potente com a banca digital, que são de jovens, a maioria jovens LGBT, que não tem, até com uma formação independente, até do que a formação normal de jornalista, e eles se impõem como essa força avassaladora que consegue mudar a pauta, isso é transformar, porque quem está na frente, quem está decidindo, é a minoria que até então não tinha esse espaço, né? E aí eu vou passar para a Gabi, porque a Gabi, ela trabalha num canal que teve 2 fases, eu acho, né? O CNN Brasil, assim, teve uma fase que era realmente muito masculinizada, assim, masculina, de homens comandando, e eu acompanhei isso um pouco na época. E agora vem para uma transição até para um outro momento, que você tem a Andrea, né? A Renata, que é uma CEO, enfim, eu não conhecia ela ainda, mas já tive alguns contatos. Eu vejo essa mudança, e a CNN, que fala para um público majoritariamente também de empresários brancos, enfim, do status quo. Eu queria te ouvir um pouco em relação, assim, a essa experiência na CNN, assim, de você realmente, como eu falei, com a sua verdade, se impor aos números de audiência e trazer uma outra coisa. E segundo, assim, da dificuldade ou da vitória que é você conseguir ocupar esse espaço, ter credibilidade, né? Talvez seja o asset maior credibilidade na CNN. E como é que isso se você pudesse dar umas dicas é muito canastrão, né? Mas se pudesse dar... eu gosto você entendeu o que dizer, né? Qual é a base dessa história? Acho que eu vou contar brevemente um pouco como eu estruturei a minha carreira. Eu sempre gostei de comunicação. Quando eu decidi prestar vestibular, eu fiquei em dúvida entre direito e jornalismo. Mas eu sabia, porque, enfim, eu tenho ouvidos que escutam e olhos que veem, e uma humanidade que sente, que eu seria descredibilizada a todo momento e que as pessoas tentariam esvaziar a minha trajetória como uma vontade de ser famosa ou de aparecer. Todas as mulheres que eu entrevisto no Aprioli hoje me falam do medo de que as pessoas dissessem que elas queriam aparecer. E a pergunta que eu faço para as mulheres aqui é: qual é o problema da gente querer aparecer? A gente tem que ser invisível? Por que não aparecer? Por que não aparecer? Nenhum problema. A primeira Nenhum. coisa é: a gente precisa legitimar a vontade de aparecer. Eu quero aparecer. Eu quero ser vista, eu quero ser escutada, eu sou uma mulher ambiciosa. Então, a legitimação da ambição feminina é algo que está sempre presente na minha mensagem. Mas eu sei que o mundo é o que ele é, e não o que eu gostaria que ele fosse. Então, eu fui construir uma carreira numa área tradicional como o direito para conseguir estruturar um escudo que fosse me defender dessas tentativas de descredibilização que eu sinto até hoje. E aí eu fiz a minha faculdade, fiz um mestrado na Universidade de São Paulo, fui sócia de um dos maiores escritórios de direito criminal do país, advoguei em grandes casos e me tornei professora da pós-graduação de uma das maiores universidades de São Paulo, que é o Mackenzie. E eu percebi que eu teria um escudo. Nossa, Gabriela, mas você acha que as pessoas deveriam valorizar só a titulação acadêmica? Não, eu não acho. Mas eu sabia que eu precisava disso para que eu conseguisse me colocar com segurança e, eventualmente, alterar esse mundo do qual eu discordo. Quando eu chego na CNN, eu não era conhecida do grande público, eu tinha uma carreira na advocacia. E eu tinha pouquíssima barganha, e eu sabia disso. Então, a forma como eu me apresentei no debate, nas primeiras vezes, se vocês assistirem os vídeos, é muito diferente da forma como eu me apresento hoje. Eu me submeti como estratégia para que, comendo pelas beiradas, eu conseguisse criar um ambiente para eu impor a minha visão de mundo. E aí, em virtude da estruturação da minha carreira, um pouco do contexto, porque eu falo que toda existência tem um dado de contingência, né? Toda existência tem um dado de sorte. Se a gente lê o Sandel, professor de Harvard, aqui no Tirania do Mérito, ele fala disso de uma maneira muito interessante, vale a pena o livro para quem quiser. Mas quando eu consigo criar essa barganha, eu falo, tá bom, legal, agora como é que eu quero me apresentar? E aí eu começo a colocar as minhas asinhas para fora. Não sem dificuldade, com uma... Quando eu faço reuniões ainda e eu trabalho, meu marido trabalha comigo, as pessoas, no geral, falam com ele em vez de falar comigo, isso ainda acontece. Eu ainda sofro tentativas de descredibilização. Eu diria que mais, quando eu falo sobre política, por exemplo, eu sofro tentativas de conformação. As pessoas acham que elas podem me impor uma cartilha. Tem muita gente me dizendo o que eu vou ter que falar. E aí eu acho que é uma coisa importante para a gente dizer aqui, já que a gente falou sobre marcas se posicionarem e influenciadores, é o fato de eu ter construído
empresas que se sustentam financeiramente, de eu hoje ter essa independência, isso me permite não me submeter. Então, é importante a gente falar de dinheiro também, porque no mundo que a gente vive, a gente ter como se sustentar e ter como sustentar a nossa empresa importa para que a gente consiga manter a nossa independência. E aí, uma pergunta que você fez antes, Pedro, e eu acho que eu poderia endereçar um pouquinho, é sobre as marcas se posicionarem. A Dani falou um pouco também, que a gente precisa... O futuro é as marcas que adotam uma posição, porque não se posicionar é se posicionar. Se você não se posiciona diante de uma opressão, você está tomando o lado do opressor. E, claro, que é possível que algumas marcas, por exemplo, não procurem, para representar a sua empresa, uma pessoa que se posiciona como eu me posiciono, de maneira firme. Por isso, eu acho que a gente precisa pensar em comportamento de consumidor. Então, que tipo de estratégia que a gente chancela? Eu consumo marcas que contratam quais pessoas para representar os seus valores? Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Ainda que alguém me diga que eu poderia ganhar rios de dinheiro se eu não me posicionasse contra o racismo estrutural, se eu não falasse contra a LGBTQI-fobia, se eu não falasse contra a exclusão das mulheres dos espaços de poder, eu diria que esse dinheiro eu dispenso. Porque é o mínimo que a gente pode fazer em termos de civilidade. Então, o que a gente precisa pensar é quais tipos de conteúdo a gente, com o nosso poder de consumidor, que nessa época de internet tem sido tão engrandecido, o que a gente tem feito com ele? O que a gente tem consumido? E qual tipo de comportamento a gente tem orientado? Porque a gente não precisa ir muito além em questões complexas, mas o mínimo de existência cívica razoável e decente a gente precisa adotar. E a gente precisa mostrar para todo mundo que está operando nesse mercado que, se vocês não se pautarem por esse mínimo, no mundo que a gente quer, não tem mais espaço para vocês. Né? Boa. É isso. Eu sou um mediador muito comportado, faltam 5 minutos, e eu estava contando com perguntas da plateia. Alguém quer fazer alguma pergunta? Aproveita, a Gabi está aí. Eu podia fazer isso, Vini? O Murilo disse que ele está ansioso, que ele quer uma pergunta bem assim, sabe? Capciosa. Capciosa, né? O Murilo comentou sobre, por exemplo, o Fofocalizando. E eu percebi nas últimas semanas que no Instagram contas de fofocas estão fofocando bastante sobre política. E que eu estou me informando muito mais pelas contas de fofoca do que pelos sites de notícias, que sai muito mais rápido. Tipo, 2 minutos, João Dória, não sei o que, Eduardo Leite do outro lado. Muito mais rápido que em sites de notícias. E isso está tendo muita influência nos jovens. E isso é muito bom, porque eu vi também que semana retrasada, acho que teve também um movimento para que os jovens fossem fazer a carteira de... O título de eleitor. E mais de 100 mil jovens foram fazer por causa 400. Conta essa história. Legal. Por 400 mil foram fazer. Então, isso é muito importante. Como as redes de fofoca do Instagram estão fazendo todo esse rodeio na política. É muito doido. Eu queria saber qual a sua opinião em relação a isso e qual a dimensão, como que as redes sociais poderiam ser utilizadas, tipo, até mesmo as redes de fofoca, em prol de algo bom dentro da política. Boa. Bom, desde que eu comecei a ficar mais ativo dentro do projeto, a entender o projeto como um todo, a gente nem leva muito mais para esses sites de fofoca, porque a gente entende que tudo é um grande entretenimento. Eu saber quem está no paredão, eu saber quem é o novo vice, eu saber quem é o novo filme, a nova série, tudo parte de um grande princípio de entretenimento. Isso é muito legal, a maneira que essa informação é recebida, e a gente toma... O Dória ficou no paredão essa semana, mas era um paredão falso, porque ele volta... Era um paredão falso. O Moro também, aparentemente, né? É real. E a gente... É muito legal, a gente entende que é uma influência muito grande, a gente entende que impacta centenas de milhares de pessoas. E nesse caso que você falou sobre o título, é muito legal, porque a gente estava nesse movimento, o que a gente vai fazer para impactar o jovem? Quem é que impacta o jovem hoje? E a gente levantou alguns nomes, um desses nomes era a Anitta,
E a Anitta e Luísa, e aí a gente fez uma reunião, explicou, olha, a gente precisa de levar a galera jovem para tirar título. É uma coisa super simples, mas, ao mesmo tempo, é um assunto que a galera tem um certo distanciamento. E aí a gente começou a fazer um brainstorm de várias brincadeiras, de, por exemplo, só vai tirar foto comigo quem tiver o título de eleitor. E a gente pega esse conteúdo dela e viraliza na internet de uma maneira orgânica, que justamente é para instigar o jovem a ter essa visão. Tipo, pô, é o assunto do momento. Antes, a gente tinha isso, né? Tipo, para saber quem tinha terminado, quem começou o relacionamento, quem separou, a gente ia de domingo lá na banca de jornal, comprava tititi, e aí é só domingo que vem, né? Hoje em dia, a pessoa que separou de manhã, que é a notícia de manhã, já nem é mais à tarde, que à tarde já é outra notícia. E é legal a dinâmica que esse pessoal consegue trazer isso para a pauta, porque hoje, por exemplo, a edição do Big Brother ela é toda pautada no que se viraliza durante o dia na internet. Então, sim, a gente entende a dimensão da influência dessa galera e a gente sempre tenta pensar muito estrategicamente em como fazer exatamente isso, como levar a mensagem de uma maneira mais orgânica, mais clara, menos agressiva, mais sutil e impacta e rentabiliza muito, que isso é muito legal. Tipo, a gente olhar que a gente estava passando por uma crise de centenas de milhares de jovens sem título e por conta de uma ação de replicar stories de celebridades a gente conseguir um feito tão grande, isso, para mim, tipo, é inacreditável, é incrível. Faz parte do que eu amo fazer, é impactar socialmente com um cross, com influenciadores e celebridades, enfim, acho bem legal. Gabi, você tem que apresentar ele ao ministro Barroso. Vou apresentar. Por favor, porque eu sei que é agora, porque ele sempre, enfim, essa campanha de título é uma coisa que ele sempre buscou muito e então é importante. E é muito engraçado, só dar um ponto, que hoje a gente tem mais de 100 creators assim, nativos digitais. São pessoas que praticamente nasceram dentro do Twitter, do Instagram. E, às vezes, a gente pega pautas como essa, que são tão delicadas, como a gente vai convencer o jovem a tirar o título de eleitor? E a gente reúne essa galera e faz um grande brainstorm. Parece bobagem, que é uma coisa na cabeça deles sai tão fluido e simples, que eles falam, óbvio, é só você fazer isso. Aí óbvio que é só fazer isso. Mas é que, para a gente, às vezes, fica... enfim, várias barreiras que a gente tem em como se comunicar, em como criar uma comunicação eficiente. E é isso, eu acho que essa nova geração, esse pessoal nativo digital, eles têm muito a somar e acrescentar na nossa sociedade como um todo. E o que eu sempre gosto de falar é que, não só com banca, mas falando de internet como um todo, a gente não explorou nem 2% do nosso potencial. Então, tipo, há 2 anos atrás, a Globo tinha muita... a gente queria colocar alguns dos nossos perfis, por exemplo, o Gina Indelicado, em algumas pautas dentro de alguns programas, e a gente não conseguia. Hoje, o nosso maior cliente é a Globo. Então, é legal ver, em um curto período de 2 anos, esse cross. Eles mesmos eles conseguem fazer essa dimensão e entender de que esse cross é necessário, de que o Big Brother é o Big Brother, foi enorme ano passado e é enorme esse ano, por conta dessa galera co-criando o conteúdo o tempo inteiro. Então, é isso. Acho que essas mídias estão começando a ter um lugar de ascensão tipo, muito bacana e vão ser cada vez mais credibilizadas e vão alcançar cada vez um lugar mais potente aí na sociedade. Eu acho isso incrível. Eu acho que esse foi um bom caso para a gente tá encerrando, né, Vini? O que eu fazer com a sua influência, né? Quer dizer, trouxe tanta gente para a democracia. Isso é um ótimo caso para encerrar. Queria agradecer a todos vocês por estarem aqui, a Vini pelo convite, a todos. Estamos nas redes, conectadíssimos. Então, qualquer outra questão, qualquer coisa, procure nossos arrobas. Todo mundo vai abrir caixinha de pergunta. Caixinha de pergunta, tudo. E sou muito comportado, o mediador já acabou, né? No prazo certo. Obrigado, gente. Passou rápido, hein?